Igreja Viva do Senhor é assim, pessoas motivadas, engajadas para poder fazer a vontade do Senhor e levar o Evangelho para aquelas pessoas que precisam. Amém? Graças a Deus, vou ser breve, não vou tomar muito do tempo, nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Então você está diante do Senhor, a palavra dele que vai ser ministrada agora. Então vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias comigo no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, dos versos 1 ao 4. À medida que você for encontrando, se você puder, colocar-se de pé. Efésios 5, dos versos 1 ao 4. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto da palavra de Deus, Efésios 5, a partir do verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Bom, esse texto é um texto maravilhoso da palavra de Deus, e a primeira frase que nós lemos deve nos chamar e despertar a atenção. Sejam imitadores de Deus. Cadê o misericórdia? Sejam imitadores de Deus. Bom, para ser imitador, nós precisamos estar bem próximos daquele que nós iremos imitar, não é mesmo? Precisamos estar ali juntinho, observando atentamente não ar-condicionado aqui, atentamente aquele a quem nós vamos imitar. Então, não há como imitarmos alguém que nós não tenhamos comunhão, nós não tenhamos afinidade, ou nós não estejamos juntos. Bom, uma reflexão nesse texto que chama muita atenção é que a primeira frase depois que ele cita é: entre vocês, versículo 3, não deve haver nem sequer menção. Há uma preocupação nos dias de hoje, irmãos, de vermos irmãos em Cristo, em geral, pessoas que nós conhecemos que são irmãos em Cristo, convivendo e andando como o mundo. Há uma preocupação em observar que essas pessoas estão vivendo de uma maneira que não imite ao Senhor. E este texto que nós lemos vai dizer exatamente o que está sendo feito. Nós vemos que aquela igreja de Éfeso estava vivendo numa vida que não estava de acordo com a imitação de Deus, como devemos ser em Deus. E nos dias de hoje nós vemos isso muito aparente. Não preciso dizer que o Facebook está aí, os perfis estão aí, as redes sociais, o caminhar junto está aí. É uma preocupação de irmãos que convivem e vivem de acordo com o mundo. E reparem que esse texto fala: não deve haver nem menção entre vocês. E aí me lembro de uma coisa interessante. Quando nós vamos ver um filme, sempre tem uma classificação, não é mesmo? Classificação, 15 anos, 13. Claro que às vezes o conteúdo não condiz com o que está ali classificado. Mas nós sabemos e vemos que há certas restrições e limites. Até aqui, pessoas a partir de 15 anos podem ver esse filme, ou pessoas a partir de 7 anos, de 9 anos. Então existe uma restrição e uma classificação para que você veja aquele determinado filme ou série. Aqui a palavra de Deus nos trouxe limites e restrições claras. Trouxe limites e restrições claras. Entre vocês não deve existir nem menção de imoralidade sexual ou qualquer outra coisa. A preocupação agora começou a ficar maior para nós.
Porque você e eu somos escolhidos de Deus. Amém? Você tem um Senhor e Salvador. Você agora faz parte de um reino em que tem um rei. E o Espírito Santo habita em vocês. Lembrem-se, nós falamos na semana passada, o Espírito Santo habita. Nós somos templo do Espírito Santo. E aqui, o apóstolo Paulo para Éfeso está dizendo, olha, não deve existir nem mínimo de imoralidade sexual, nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Porque ele fala, estas coisas não são próprias. A classificação aí. Não são próprias para os santos. Não deve. A indicação da vida cristã é de não existir essas coisas na vida. É de não permitir que essas coisas sejam presentes nas suas atitudes. A classificação do filme da nossa vida é esse. Estas coisas não devem se nomear na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. E aí concorda muito com o que o apóstolo Paulo falou no verso 29 e 30. Vou ler para vocês. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não, dizendo para todos nós, entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós. E nós já temos essa restrição que é a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Não deve existir nenhuma menção de palavra torpe, de impureza, de imoralidade, de cobiça. Estas são as classificações nossas da vida cristã. E, como eu disse, preocupa muito nós olharmos e vermos nos dias de hoje cristãos professando uma fé em Cristo, discípulos de Jesus, e estão vivendo e convivendo com esse tipo de coisa. Devemos olhar para a nossa vida e ver como está sendo apresentado para o mundo lá fora. E a segunda parte que ele diz aí nesse texto é, não haja, versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ações de graça. Vocês já viram aquela frase famosa, que alguns até dizem que é versículo bíblico? Diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Não fale para o seu filho que é um texto bíblico, tá? Não é. Isso não está na Bíblia, não. Misericórdia quem fala isso para o seu filho. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Mas nos dias de hoje nós podemos dizer, mostre-me sua página principal do Facebook, que eu te direi quem é. Mostre-me o seu perfil e a página principal da sua vida, no Facebook, nas mídias sociais, no seu trabalho, que eu te direi quem é. Olha que pesado, gente. O que você tem refletido lá fora, o que você tem apresentado para as pessoas, é, de fato, uma pessoa que imita o caráter de Cristo? Essa é a pergunta. Nós podemos olhar para a página do Facebook, para aqueles que têm, alguns aqui eu sei que não têm, podemos olhar para a página do Facebook e dizer, esse é o imitador de Cristo? O que você tem curtido e compartilhado, as frases que você tem compartilhado, estão refletindo a glória de Deus? Diz muito o que você é. Não estou dizendo Facebook, mas nós podemos expandir isso para a própria vida, lá fora, no trabalho, nas relações sociais e pessoais. Cuidado. Aqui está dizendo, vocês não podem ter nem menção de moralidade, não pode ter nem cobiça, nem palavra torpe, nem sequer mencionar gracejos, duplo sentido, nada disso. Porque o cristão não é nada disso, não tem isso na vida do cristão. Amém? Glória a Deus? Não tem. E aqui nós já vimos a classificação da nossa vida. Isso é inconveniente para os santos. Isso não deve nem se nomear no meio de vocês. O que preocupa mesmo é irmãozinhos que se esquecem de ter um zelo pela palavra de Deus. Curtir e compartilhar coisas do inferno. Até então a gente acha que não tem nada a ver, mas quando você olha, poxa, eu estou lendo uma frase horrível, que eu não deveria estar lendo. Misericórdia. Falar e fazer coisas que nem incrédulos falam.
Misericórdia de novo. Ao invés disso, no verso 4, o apóstolo Paulo diz: ao invés disso tudo, dessas coisas estranhas que não são dos santos, vocês devem ter ações de graça. Esse é o cristão. Ter ação de graça, ter uma vida agradecida a Deus, uma vida que fale obrigado, Senhor, e que as pessoas vejam: peraí, obrigado por quê? Porque sua vida está sendo transformada pelo Evangelho e pelo Espírito Santo. Amém? E aí, para terminar, já fechando aqui, a outra parte que ele diz é que nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tem coisas, meus irmãos, guardem bem isso, que não são próprias para nós por causa da nossa identidade em Cristo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Pode ser que o Espírito Santo pode estar falando com você nesta manhã e te lembrando de coisas que nós falamos e fizemos, não só nas redes sociais ou no mundo lá fora, que é preciso agora ajustar. Pode ser que alguma coisa ou outra começou a te incomodar nesta manhã. Mas a verdade é que não viva com essas coisas na sua vida. Não permita que isso continue permeando na sua vida. A verdade é que coisas que não são próprias para nós, porque nós temos uma carteira de identidade celestial. Guarde isso para a sua vida. A sua carteira de identidade reflete um cidadão do reino de Deus. E agora você tem uma identidade a zelar. E que você não pode, de maneira nenhuma, contradizer aquilo que você é. Um cristão regenerado que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Tem coisas que nós não fazemos por contrariar aquilo que as Escrituras dizem. Tem coisas que nem deveriam estar em nossa vida porque nós fomos salvos da ira vindoura. Nós fomos salvos da ira vindoura. Jesus não morreu para nos dar uma vida bela ou porque nós somos pessoas merecedoras de alguma coisa. A verdade é que ele morreu para nos livrar da ira vindoura. Nós quase não ouvimos esse tipo de coisa, gente. Quase não ouvimos. Ontem ouvimos alguma coisa sobre o castigo eterno. Aquilo que está reservado para aqueles que permanecem no pecado e não creem que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas o cristão não. O cristão é aquele que foi salvo da ira vindoura e reconhece isso na sua vida e agora vive para a glória de Deus. Amém? Essa que é a verdade da palavra do Senhor. Quem você e eu está imitando? Quem nós estamos imitando? Nossa mente está ocupada mais com gracejos, brincadeiras indecentes, de duplo sentido, conversa torpe, atitudes impuras, mentiras, hipocrisia. Quem nós estamos imitando, na verdade? Aqui o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Sejam imitadores de Deus. E nós sabemos que nenhum idólatra, imoral, impuro, ganancioso herdará o reino de Deus. Concluindo, sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. Procurem imitar ao Senhor. Porque Ele mesmo diz, sede santos, porque eu sou santo. Não pratiquem coisas impróprias aos santos de Deus. Não busquem mostrar algum tipo de habilidade ou de destreza, de comédia ou qualquer coisa que contrarie as bases bíblicas da palavra de Deus. Ou seja qual for a brincadeira ou a piada, se ela de alguma forma contraria ou ofende a santidade de Deus, não faça. Antes, exorte a quem faz isso. Porque tem coisas que a gente vê, estou falando mais do Facebook, porque é o que realmente... E outra coisa importante de falar, é que o Facebook, a gente não fica vigiando o Facebook, tá? Vocês sabem disso. O Facebook avisa as curtidas, as publicações das pessoas. Então você bate o olho numa publicação, você... Opa, peraí, o que é isso? Então não é vigiar. Ele mesmo avisa. Perceberam? Ele mesmo vigia pra gente. O nosso amigo Mark foi muito esperto. O seu amigo e curtiu aquele vídeo indecoroso. Teve uma publicação curtida numa página estranha, com um nome meio sinistro. Irmãos, o fato é que nós precisamos imitar ao Senhor. Essa é a realidade do cristão. Sejam imitadores de Deus. E que em nome de Jesus você se sinta ofendido com essa palavra. Se sinta ofendido.
E volte para casa e repense as publicações, a sua forma de falar com o mundo lá fora. Porque o fato é que qualquer coisa que você faça de indecoroso, imoral, de idolatria, qualquer coisa que seja de graça, seja indecente, qualquer coisa desse tipo, está contrário à palavra de Deus. Está contrário. E o fato é que você vai ter que debater muito com Paulo e com as Escrituras se você quer argumentar a favor de você. E de mim, claro, se eu estiver fazendo isso. Então é isso que nós devemos aprender, que nós somos imitadores de Deus. Não devemos praticar essas coisas. Que não existem em nossa vida coisas que são inconvenientes aos discípulos de Jesus. E para terminar, concluindo, o verso 20 e 24 do capítulo 4, é isso mesmo, do verso 20 ao 24, fala assim, olha só esse texto. Todavia, apóstolo Paulo falando aos Éfesos, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Olha aí. Nós não aprendemos que Cristo não falou nenhuma brincadeira. Cristo não trouxe nenhuma palavra de duplo sentido. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar, olha aí, gente, a revestir-se do novo homem, criado para ser o quê? Semelhante a Deus em justiça e em verdade, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Bom, o que nós aprendemos hoje é que a tarefa cristã é ser semelhante a Cristo, em justiça, em santidade, provenientes da verdade, da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, brinquei com o Facebook demais aqui, mas isso é para a vida toda, para toda a nossa vida, todo o nosso âmbito, todo o nosso ser. Que nós sejamos imitadores de Deus. Que sejamos pessoas que, acima de tudo, pensem em primeiro lugar, agradar ao Senhor e glorificar. Seja na mínima curtida da nossa página, seja num vídeo assistido ou compartilhado, ou seja numa conversa na roda de amigos. Isso significa que a nossa vida toda agora está diante disso aqui. Que nada disso seja presente na nossa vida. Porque nós somos pessoas que têm uma classificação. Nós somos pessoas santas. Pessoas que foram remidas pelo sangue de Cristo. Pessoas que agora vivem pela fé no Filho de Deus que morreu e ressuscitou por todos nós. Amém? Graças a Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus? Quando eu disse que você se sinta ofendido, é porque o Espírito Santo faz isso mesmo. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça quando nós fazemos coisas erradas. Amém? E que isso realmente, quando nós cantamos, Senhor, me corrija, Senhor, molde meu coração, me trate, me faça um vaso nas mãos do olheiro, ele vai ter que quebrar às vezes mesmo. Amém? Então, que em nome de Jesus, essa palavra penetre no nosso coração e que nós possamos arrancar e cortar as coisas que não agradam a Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.